Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao vídeo aqui, né, sobre as redes sociais e a imprensa, que, na minha opinião, precisam de regras. Quero que fazer a devida correção de que o texto do meu amigo, ele não afirma que o atentado Rio Centro foi uma armação da esquerda. Não. Eu que interpretei errado, fazendo a leitura rápida, para não trazer na íntegra o texto, para não expor a intimidade, né? Porque eu não fui autorizado a isso, eu interpretei errado. Ele diz exatamente o contrário. Ele diz que naquela época eles desejavam um pretexto para manter o regime existente e que agora, para implementar a ditadura, né, da esquerda, a censura da esquerda, né, um site de esquerda estaria colaborando, publicando ali uma fake news que levou ali a um fim trágico, e esse seria o álibi, o motivo para poder censurar as redes. Se a intenção é realmente censurar, eu estou com você. Eu vou até aproximar aqui da câmera para poder olhar nos seus olhos se você assistir esse vídeo. Aí estamos juntos. Porque se for para censurar, eu sou contra também. Sim, claro. Eu não sou a favor da censura. Eu sou a favor da civilidade, do decoro, de que tenha regras. É diferente de censurar. Aí você vai dizer assim, mas então determinada coisa é censura. Não, impedir crime não é censura. De modo algum. Portanto, o que as redes têm a oferecer para minorar, porque nós sabemos que eliminar é impossível, mas ao menos minorar esses problemas que acontecem. Quais? Que meios? O que eles podem oferecer? Nós já sabemos do poder do algoritmo. Portanto, não se poderia aprimorar esse algoritmo para evitar esse tipo de situações pelas quais estamos passando? E mais, não é só isso. Quantos perfis falsos existem? Né? Que meios podem ser criados para evitar esses perfis falsos? Claro, um perfil falso dificilmente vai ser localizado depois, e aí? É um perfil falso, etc. Por exemplo, controle de idade. Controle de idade, que os conservadores são tão rígidos aí no que concerne aí a inocência das crianças. E qual é a idade limite para se ter uma rede social, para poder navegar nas redes sociais? Tudo isso é que eu digo que precisamos debater, certo? Então, se há um texto, uma lei, um projeto de lei que regulamenta a mídia, a imprensa de modo geral, que você e aqueles que compartilham do seu pensamento odeiam. Portanto, data vênia, eu não acredito na boa fé da defesa de vocês, tá? Sobre essas empresas. Porque não são todas, né? Porque tem as queridinhas ali também, né? Essas sim forçam a mão para tentar lançar ali fake news com manchetes sensacionalistas. Não que elas
cometam aí inúmeros fake news. Não, não é verdade, né? Não vamos citar nomes aqui. Vez ou outra acontece. E erros acontecem. É preciso deixar isso claro também, porque às vezes incorreu-se num erro. Erro que depois pode ser corrigido, que deve ser corrigido. Então, sim, eu sou favorável que haja uma regulamentação, mas é preciso analisar primeiro a regulamentação. Qual regulamentação? Que tipo de regulamentação? Certo? Esse é o primeiro passo. Eu não sei por que são totalmente contra que não se tenha regulamento algum, que se espere as coisas acontecerem. Não dá para punir antes. Não é punir antes, é prevenir. Quando você põe uma cerca elétrica, uma concertina na sua casa, no muro da sua casa, você não está punindo ninguém. Você está prevenindo. E é isso que se propõe com as redes sociais em especial. E que se propõe um profissionalismo melhor na imprensa. Por quê? O ideal da imprensa não seria ouvir sempre os dois lados? Boa parte das vezes isso acontece. Acontece sempre. E se a pessoa desejar falar, ela vai ter voz? A depender de quem seja. E claro que eu não estou falando aqui de bandido, não. Eu estou falando de pessoas comuns, um político. Político é desafeto de um determinado órgão de imprensa aí, seja lá um portal de internet, uma rádio, uma emissora de TV. Eles lançam lá uma notícia duvidosa. Eles considerarão uma entrevista a ele, darão a ele um tempo para ele explicar? Acontece de não dar. E se ele quiser um direito de resposta, ele vai ter um longo caminho pela frente, na justiça, com demora e etc., até desiste. Então, nós temos que pensar, regulamentação em que sentido? Tal pessoa foi acusada de tal coisa, qual que é a versão dela? Não precisa da pessoa ir lá expor. Geralmente, se faz isso, ouve, às vezes aí na reportagem diz, olha, tentamos o contato com o advogado de defesa, tentamos contato com o acusado e ele não respondeu até a publicação dessa reportagem, estamos à disposição. Isso acontece com grande frequência. Mas e quando não acontece? E esse é apenas um dos exemplos, porque um projeto de lei, obviamente, tem várias páginas, é um texto longo. Temos que tomar cuidado com os famosos jabutis, que podem estar embutidos, certo? Então essa é a questão. É contra por quê? E diga para mim, todos vocês, digam para mim o que é que não tem regras no mundo, especialmente no mundo democrático. As regras geralmente acontecem no mundo democrático. Porque nas ditaduras o ditador fala o que quer, faz o que quer, do jeito que ele quer e está resolvido. Certo? Então essa é a minha pergunta. Por que você é contra? E qual é a regulamentação que você é contra? Qual é o texto? Eu vou ser sincero. Eu sou a favor da regulamentação. Existe um projeto do qual eu ainda não li. Honestamente, eu não li. Então, eu estou neutro em relação a esse projeto. Eu não sou nem contra, nem a favor. Eu vou ler. Eu creio que em breve eu terei tempo de ler. E aí, depois que eu ler, aí sim eu vou questionar
com mais seriedade, se sou contra ou a favor.